2 minutos, pessoal. Cris, Maris, 8 horas eu canto aqui, abro imagem, tá? Tá joia. Melhor não cantar, não, porque a gente vai perder muita audiência. Marcos, melhor não arriscar. Gustavo já está também, ótimo. Eu não estou vendo o Gustavo. Você nos ouve, Gustavo? Estou vendo o Jean. Vamos. Gustavo, tudo bem? Aí, agora. Percebam o que é estar focado no segmento luxo. Quem é o único que está de blazer para a live? É o departamento. Ai. É isso aí. Temos 1 minuto. Todo som conferido, imagem conferida. Ok? Bom dia a todos vocês que estão conosco em mais um Mercado e Consumo em Alerta, mais uma manhã de muitos insights, muito aprendizado, graças à participação da Bel Humberg, o Gustavo Fagundes e o Marcos Samarra. 3 líderes que inspiram líderes e que se dispuseram a compartilhar conosco sua vivência, sua experiência, como tem atuado neste momento, dentro daquela nossa proposta de contribuir para que todos que nos acompanham possam tirar ensinamentos de utilidade prática para agora e com visão estratégica. Nos acompanha também hoje o Jean-Paul Rebeté, que é sócio-diretor da unidade Consulting do grupo, e temos na retaguarda um time enorme nos ajudando, envolvendo a Cris, Beth, Maris, Josi, a quem já a todos agradeço por estarem participando conosco. Vamos lembrar algumas coisas importantes nessa nossa abertura. Primeiro, o agradecimento à ACI pelo apoio que nos dá nesta série. Segundo, vocês conhecem mais ou menos como funciona o nosso esquema. Nós seguimos em debates, perguntas, aliás, estimulo vocês todos que nos acompanham pelo Zoom e pelo YouTube, que enviem as suas perguntas, porque, na medida do possível, vamos encaixando, isso dá uma dinâmica muito mais interessante para o nosso trabalho de hoje. Lembrar a vocês, e para nós isso é muito importante, que de 13 a 19 de setembro vamos ter o Global Retail Show, um evento absolutamente inovador que vai acontecer em paralelo em 14 países durante uma semana e um módulo especial acontecendo aqui no Brasil. O evento, como um todo, terá tradução de línguas estrangeiras para o português e para o espanhol, e no módulo brasileiro nós vamos ter tradução para o espanhol. Para vocês terem uma dimensão do evento, nós estamos com a previsão de 270 palestrantes nesses 14 países e uma audiência estimada cautelosamente em 10 mil pessoas em 30 países. Alguns nomes muito relevantes do mercado internacional e do mercado nacional, dos mais relevantes, estarão conosco discutindo varejo e consumo na transformação do mundo. É uma curadoria feita pelo nosso time de eventos e experiência que vai trazer como a retomada está acontecendo no mundo inteiro, mas muito mais importante, o que nós teremos de transformação como resultado
desse processo. E o pessoal me lembra que os inscritos da nossa live têm 10% de desconto com o código ALERTA10. E vocês podem acessar globalretailshow.com para conhecerem a programação. Bom, estimulando todos vocês a que nos façam perguntas, nós temos uma forma tradicional de começar, que é pedindo, ao mesmo tempo que agradecemos os nossos líderes que estão conosco hoje, que se apresentem rapidamente, falem um pouco sobre suas empresas e depois nós começamos o ciclo de perguntas. Então, eu queria saudar e pedir a Bel que se apresente e fale um pouco de sua atividade. Bel, está com o microfone fechado, Bel. Estão me ouvindo agora? Perfeito. Bom dia, queridos, meus companheiros de painel, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, é uma delícia estar aqui com vocês, nesta manhã, cedinho, não é? Eu sou a Bel Umberg, eu sou advogada e psicóloga de formação, depois eu fiz pós em economia, eu trabalhei por 12 anos com fusões e aquisições, num escritório grande, virei sócia, e aí em 2009 eu comecei a minha primeira jornada empreendedora, num momento muito parecido com esse, pós-crise, naquele momento era a crise dos bancos americanos, onde se dizia que o mundo ia acabar, que não tinha futuro, então a mesma sensação que a gente tem hoje, o que será daqui para frente, eu acho que toda crise vem sempre com uma oportunidade, e foi nesse momento que de uma ideia montamos com mais duas amigas o Que Vestir, que foi o primeiro e-commerce de moda premium do país, e foi uma jornada muito gostosa, nós podemos contar aqui mais para frente na live, que eu encerrei, eu vendi as minhas, vivi todo o processo de empreender, ter uma ideia, juntar sócios, começar com uma linha de crédito, trazer investidor estrangeiro, a gente chegou a quase 100 milhões de faturamento em 5 anos, e em 2017 eu achei que já era hora de encerrar mais um ciclo, vendi as minhas ações do Que Vestir para começar uma nova jornada onde eu estou hoje. Eu tive que cumprir 2 anos de non-compete, e foi um momento muito interessante do give back, quando eu fui chamada para ser conselheira na UI, num programa de empreendedorismo feminino, sou mentora na Endeavor, sou mentora no Brasanex de estudantes brasileiros no exterior, do Elas in Tech, e estou também no Mulheres do Brasil, muito voltado com esse olhar do empreendedorismo feminino, como é que a gente faz para fomentar e como é que a gente faz para compartilhar jornadas. Em agosto do ano passado, eu voltei para o mundo empreendedor com o Fashion Code, que é inspirado no Stitch Fix americano, já é uma empresa de capital aberto, fundada pela mulher mais jovem a fazer IPO na Bolsa. E o que é o Fashion Code? Também no segmento de moda, junta algoritmo com moda, né, num formato, você preenche, entra no site, preenche um questionário, conta um pouquinho sobre você, a gente tem uma base bem tecnológica de algoritmo, separa 8, 10 peças, manda para sua casa, tem um toque de uma personal stylist, então é um modelo que junta o high-tech com o high-touch, muito focado até nesse novo momento, né, onde a loja vai até a casa do cliente, onde pelos dados do cliente que você coleta, você consegue atendê-lo de uma forma melhor, e tem sido uma jornada bem interessante, e nós estamos nos dividindo nesses 2 momentos. Estar à frente de um novo negócio, bastante tecnológico, e continuar no give back, olhando para as jornadas femininas que têm nascido ou continuado no país. Muito bem. Gratíssimo, Bel. Queria passar para o Gustavo. Gustavo, quando nós estávamos juntos lá em janeiro, fazendo o pós-NRF no Rio de Janeiro, nós discutimos os problemas que nós tínhamos pela frente e não tínhamos a menor dimensão que nós éramos felizes e não sabíamos, né? Gustavo, fala um pouquinho de você. Verdade, Marcos. Grande verdade. Mas nesses momentos que as oportunidades aparecem também, né? E é desse jeito que a gente tem que trabalhar, né? Marcos, primeiro agradecer seu time todo aí por nos convidar. É um prazer estar no painel com a Bel e com o Marcos. A presença da Bel sempre bom ter uma mulher bem sucedida nesses painéis. Eu acho que dá uma cor, dá uma animação no painel. Muito, muito bom estar aqui. É um prazer. Meu nome é Gustavo Fagundes. Eu sou diretor-geral da Dufre no Brasil e na Bolívia. A minha história acadêmica é Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, administração, em graduação e pós-graduação.
Eu tenho mestrado na Bocconi, em Milão, na Itália, em Economia Internacional e Negócios, e fiz um curso de extensão em Harvard. Na minha vida profissional, a Century no início, em consultoria, focado em, basicamente, retail e consumer goods. Depois de lá, fui para a Ambev, tive uma oportunidade de rodar muito, mas principalmente na parte de marketing e comercial. E depois fui para a Brasif, aí já no nível de CEO ou de gerência de diretoria geral, basicamente focando na parte de travel retail, que são as lojas de duty free dos aeroportos, né? Tive a oportunidade de fazer um startup, aí pegando um pouco a experiência da Bel aí na Lingerie, eu fui o primeiro CEO da Lingerie, foi uma experiência muito interessante. Você escrevendo as coisas me lembra muito os momentos lá de início da Lingerie, as experiências e os desafios que tivemos, que foi muito prazeroso. Hoje em dia eu estou na Dufry. A Dufry é a empresa líder nessa parte de travel retail, de varejo de viagens. A gente está em mais de 60 países. Anticrise, estávamos faturando próximo de 9 bi de francos suíços, né? E realmente é uma empresa com um calibre, com uma abrangência muito forte. Aqui no Brasil, os nossos 3 negócios principais são o Duty Free, que é o principal negócio, que são as lojas sem impostos nos aeroportos, né, nos terminais internacionais. A gente tem a Dufry Shopping, que é o travel retail nos aeroportos domésticos, aí com impostos, né, são lojas de varejo normal, porém baseada nos aeroportos. E nós temos também a Hudson, que são as lojas de conveniência dentro dos aeroportos. Basicamente, são esses 3 negócios que estamos trabalhando hoje. Obrigado, Gustavo. Samarra, eu acho que eu vou chamá-lo de Samarra durante o nosso debate aqui, porque senão, Marcos com Marcos, vai ficar muito marcante esse nosso encontro. Samarra, fala um pouquinho sobre a sua longa experiência e a tua atuação atualmente com o Tenda, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado também a Beth Furtado. Um prazer estar reencontrando vocês. Obrigado pelo convite. Bel e Gustavo, muito legal também participar desse painel com vocês, pela bagagem tão interessante que vocês trazem. Bom dia também a todos que participam nesse momento. Vou falar brevemente da minha trajetória profissional no varejo. Comecei no Extra, na bandeira Extra de hipermercados do Pão de Açúcar, nos anos 90, quando essa bandeira ainda tinha apenas 10 lojas. Tive a oportunidade de ver o início da expansão dessa rede de hipermercados, no momento de ascensão do canal de hipermercados. Depois eu passei 15 anos no Walmart, também desde quase do início, acompanhando a expansão de 10 lojas, para depois de 15 anos, mais de 500 lojas no Brasil, passando por 2 aquisições relevantes, um grande aprendizado, tanto no Nordeste como no Sul do Brasil. Depois eu fui CEO do Walmart na América Central, responsável por 500 lojas em 5 países, da Guatemala à Costa Rica. Tive a oportunidade de sair um pouco do varejo, numa época de non-compete, de trabalhar na Jequiti Cosméticos, uma empresa de venda de cosméticos porta a porta. Acabado o non-compete, retornei ao varejo, retornei ao GPA como Chief Operating Officer da Multivarejo, que é o setor que lidera o Pão de Açúcar e o Extra. E no final do ano de 2018, fui convidado a assumir como CEO do Tenda Atacado, uma empresa brasileira de cash and carry, de atacado, com 36 lojas no Brasil, 4 lojas em Luanda, e além das lojas de cash and carry, também temos uma operação relevante de atacado distribuidor, com representantes comerciais autônomos atendendo ao varejo de 1 a 10 checkouts. E também fomos pioneiros há 4 anos na operação de e-commerce, somos ainda o único cash and carry com uma operação estruturada de e-commerce. E além do Tenda, mais recentemente, eu fui convidado pelo Fundo Stratos para ser conselheiro de administração de uma de suas investidas, a Poupa Pharma,
com mais de 100 farmácias no estado de São Paulo. E é um prazer estar participando aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Samarra. Bom, de novo, insistir no convite para que estejam interagindo conosco, trazendo as suas perguntas. Vamos começar uma primeira rodada aqui, e eu queria direcionar para a Bel. Por sua apresentação, para as nossas conversas anteriores, Bel, você percebe se você está muito envolvida em programas que envolvam a liderança feminina em negócios. Compartilhe com a gente, né, o que as mulheres, neste momento, têm de fortalezas em relação aos homens e eventuais fraquezas em relação aos homens. Não vale desequilibrar muito essa equação, Bel, por favor. Eu acho que a beleza da coisa é a diversidade, né, Marcos? Eu acho que somos absolutamente complementares. A Luísa fala muito isso no Mulheres do Brasil, o grupo não é contra os homens, né? Acho que são características tão diferentes e que se somam e que trazem tão bem para a família, para a empresa. Eu acho que a mulher, ela abraça mais, ela acolhe, eu acho que a gente está num momento que o acolhimento é extremamente necessário, né? Sair do meu lugar e olhar como é que o outro está vivendo, um momento tão desafiador, que a gente nunca passou e que traz tantos medos, tantas inseguranças. A mulher tem esse olhar um pouquinho para fora, tem a escuta, eu acho que a mulher tem o olhar para o grupo também, como é que nós, como empresa, nós, como família, vamos passar juntos por essa história, como é que a gente constrói. Acho já que o homem ele é mais direto ao ponto, né? Ele toma decisões de uma forma mais fácil. A mulher fica, será? E isso é importantíssimo também no momento desse, onde as decisões de sobrevivência são extremamente necessárias, muitas vezes doídas, mas você tem que agir, primeiro para estancar a sangria e depois se reorganizar. Acho que a mulher também ela consegue ser multitarefas, ela olha um pouco aqui, um pouco lá, e a gente está vendo nas casas em gerais, mulherada dando conta do homeschooling, cuidando também dos pais mais velhos e cuidando da empresa, então também tem esse talento de conseguir, né, a gente brinca, olha o peixe, frita o gado, sabe, você olha um pouquinho para cada lugar. Eu acho que isso é muito feminino, e eu acho também que a mulher ela tem esse olhar um pouco da esperança, né? A gente vem com essa sensação de dias melhores virão, sim, vai passar, é o momento da gente olhar junto e tentar entender um dia após o outro como é que a gente vai vivendo este momento. Então, continuo defendendo a complementaridade, né? Acho que nós, com vocês, é o melhor mix que a gente pode ter em todos os campos da vida. Eu acredito piamente nisso, e nós temos uma preocupação muito grande de ter esse equilíbrio no nosso próprio negócio, sem dúvida nenhuma. Esta atenção com os detalhes e com o lado humano que a mulher tem é uma característica fundamental e que nós precisamos estar muito atentos a isso. Muito bem. Gustavo, bom, as previsões indicam que para, talvez, fim do primeiro trimestre do ano que vem, o tráfego aéreo internacional estaria regularizado. Uma das previsões que eu vi por aí. É óbvio, então, que vocês que têm uma operação predominante em aeroportos, especialmente na região do Duty Free, estão enfrentando uma dificuldade adicional. Primeiro, esta visão da regularização confere com aquilo que vocês estão trabalhando? E segundo, como vocês estão atuando neste momento para equilibrar a situação? Bom, vou dar uma passada em os 4 principais pontos que a gente atacou, e aí muito no sentido corporativo, né? Não, a empresa como um todo, é claro que tem decorrências aqui no Brasil que eu comentarei. A primeira coisa que a gente fez quando a gente viu a crise foi fortalecer o caixa. Então, nós fomos ao mercado de capital e aos nossos acionistas e fizemos uma proposta de realmente fortalecimento de caixa, seja via debênture, seja via emissões de ações, seja via revisão de linhas, para garantir que esse momento tão difícil que estaria acontecendo, que a gente tivesse uma garantia de uma passagem minimamente adequada. Fomos bem-sucedidos, conseguimos emitir as debêntures, conseguimos aumentar o capital e conseguimos também rever as linhas. Isso já foi o início de
de uma situação de tranquilização, né? A gente é uma empresa de capital aberto e a gente tem que preocupar principalmente com a questão da visão do investidor e da garantia, né, que o investidor está se sentindo tranquilo e está com a gente. O segundo ponto foi uma revisão da estrutura com o objetivo de transformar uma estrutura mais flexível, mais ágil, mais enxuta. A gente sabia que esse retorno, e a gente sabe, né, que esse retorno ele vai exigir uma visão diferenciada, uma visão muito focada em cada aeroporto, em cada loja. A volta não vai ser uma volta homogênea, né? E a volta exige que a gente tenha um time muito aguerrido, número um, né? Que consiga pensar fora da caixa, consiga se adaptar à realidade, um time que seja conhecedor do negócio, né? E um time que... E aí vem a questão de gestão de talentos mesmo, né? Que consiga fazer com que nessa retomada a gente realmente esteja mais forte do que a gente estava antes, né? Então, quebrar paradigma, estar pronto para fazer. Então, a gente tem uma estrutura hoje muito mais ágil, né? E a gente efetivamente teve que ser mais enxuto, a gente realmente focou em ter o time mais capaz, mais talentoso e pronto para a gente fazer para a gente sair mais forte e sair melhor de uma crise tão difícil. O terceiro esforço foi voltado à repactuação com os principais parceiros, né? Seja os aeroportos, que os desenhos que a gente tem hoje de concessões são desenhos que não estão preparados para a pandemia, eu acho que ninguém estava preparado para ela, e os nossos desenhos também não estavam, então a gente entrou num processo de repactuação muito de parceria, porque a gente sabe que essa situação não é uma situação do varejo de viagem, não é um varejo do aeroporto e dos outros, né? E conseguimos ter um desenho ganha-ganha, possível e compreensível para tudo. Com os fornecedores de produtos, nós temos que repensar qual seria a nossa proposta de valor para esse cliente que está voltando, né? Certamente não é a mesma, né? Então, a gente teve que fazer um redesenho disso e também com os outros parceiros, seja toda a parte de suporte que a gente tem. Então, esse grupo de repactuação também nós já estamos, se não finalizamos, estamos para finalizar. E o quarto ponto, que é o mais importante, é como a gente mantinha e a gente consegue manter a nossa ligação com o nosso cliente, principalmente o cliente heavy user ou o cliente que está mais frequente com a gente, que faz parte do nosso programa de fidelização, que é o Red by Dufry. Nesse sentido, a gente saiu da caixa também, por exemplo, um programa de delivery importante, que tem funcionado muito bem, temos conversado com esse cliente diretamente, temos garantido que a gente possa repor os produtos que ele vinha comprando com a gente quando viajava e agora volta um pouco a recomprar, né? E manter a chama acesa, né? Estamos sempre falando com eles, estamos entregando em casa, estamos trazendo opções, estamos trazendo possibilidades, porque isso vai passar, isso está passando, e com isso a gente tem que manter essa relação, né? Esses são os 4 pilares do nosso trabalho. No sentido global, é muito difícil prever como o momento, o quanto tempo vai demorar essa volta, né? A gente já tem sinais muito interessantes na parte doméstica aqui no Brasil, né? Dia a dia o número de voos vem aumentando e a gente vem fortalecendo cada vez mais tanto a Hudson como a Dufry Shopping para reagir de maneira correta, para proagir de maneira correta esse aumento de fluxo. Na questão do voo internacional, a gente tem um issue regulamentatório, que é a questão de quando as fronteiras vão abrir, tanto de brasileiros para irem para a Europa e para os Estados Unidos, como dos estrangeiros virem ao Brasil, né? Esse é o paradigma, ou essa barreira que tem que ser quebrada para a gente estar voltando a um patamar aceitável. Obrigado, Gustavo. Samarra, o setor, né, que envolve as operações tipo tenda que você trabalha no atacado, de alguma maneira se beneficiou nesse período. Você entende que esses benefícios que aconteceram nesse período, pela percepção, né, dos preços mais competitivos e coisas dessa natureza, a prontidão, né, da oferta, da disponibilidade do produto,
isto, passado esse período mais crítico, tenderá a permanecer ou ela vai tender a diluir através do tempo? Olha, Marcos, primeiro eu queria dizer que todo o canal Cash and Carry encarou essa pandemia com muita responsabilidade, com muita preocupação com a saúde dos clientes, com a saúde dos funcionários, de forma que o fluxo grande para as nossas lojas, de novos clientes, muitas vezes oriundos de outros canais, buscando, como você falou, economizar, buscando o preço mais baixo para alimentar suas famílias, tivessem num ambiente completamente seguro, protegido. Então, foram muitos investimentos feitos para garantir que esse fluxo maior de clientes nas lojas fosse feito com muita responsabilidade e muita proteção, medidas de proteção que foram implementadas, né? Eu entendo que esse cliente está sendo bem atendido no Tenda e também nos nossos concorrentes. Esse cliente está encontrando no Cash and Carry um canal sólido, com sortimento amplo, com preços mais baixos, com serviços, obviamente, mais limitados que os outros canais, até pela proposta de valor, mas um ambiente seguro e bom para fazer as compras. Então, a economia vai continuar sendo um desafio. Essa crise econômica, infelizmente, está apenas começando, de forma que economizar, comprar barato e abastecer as famílias vai continuar sendo a prioridade dos nossos clientes. Então, eu entendo que o canal Cash and Carry já vem se solidificando fortemente na última década e vai continuar se solidificando porque, de fato, é um porto seguro para os clientes em qualquer momento e, em especial, em momentos de crise. Samarra, para vocês, pré-pandemia e agora durante a pandemia, qual a participação, vamos dizer, o transformador, o comprador institucional e o consumidor final? Isso varia muito de uma loja para outra. Podia dizer que, na média, a venda total era metade, 50% consumidor final, 50% revendedores e transformadores. Os revendedores continuaram muito ativos, porque são os proprietários dos mercadinhos, das supermercados de bairro, que, como serviço essencial, continuaram abertos. A participação diminuiu, obviamente, dos transformadores, aqueles indivíduos que são proprietários de restaurantes, lanchonetes, vendedores ambulantes. A gente sentiu, por exemplo, em lojas de praia, a queda muito grande de embalagens de refrigerantes e cerveja, que eram antes compradas pelos ambulantes que vendiam na praia. Então, teve algumas mudanças, sim, ao mesmo tempo que embalagens para delivery cresceram 3 dígitos, ou seja, uma venda muito grande, abastecendo os transformadores para apoiá-los nesse momento de aumento do delivery, onde as pessoas passaram a comprar em casa e os restaurantes entregando em casa também. Hoje, aumentou bastante o fluxo de clientes oriundos de supermercados e hipermercados. Nós temos essa medição, nós fazemos pesquisas por loja, com mais de 500 clientes por loja por mês, e a nossa medição foi de que clientes oriundos de supermercados e hipermercados que antes da pandemia compravam no Tenda e supermercados ou hipermercados eram aproximadamente 14% dos nossos clientes. Esse número saltou para 35% na pandemia, ou seja, muita gente vindo de outros canais para fazer suas compras abastecedoras no canal Cash and Carry. Aumentou, portanto, o número de consumidor final. É muito difícil precisar numericamente. Perfeito. Bom, na tua visão, essas mudanças que aconteceram agora tendem a permanecer como aconteceu com os clubes de atacado, warehouse clubs, nos Estados Unidos, na crise de 2007 e 2009? Sim, porque o Cash and Carry foi, ano após ano, conquistando novos públicos, conquistando novos clientes. Há 10 anos atrás, ou 14 anos atrás, estou pensando aqui 2007, 2008, nós tínhamos no Cash and Carry lojas
menos, não tão bonitas, lojas menos iluminadas, lojas mais desorganizadas, e acabava sendo o destino de pessoas de menor renda. Aos poucos, as lojas de cash and carry foram melhorando, foram ficando mais iluminadas, mais organizadas, o sortimento foi ficando mais amplo, e com isso o cash and carry foi conquistando novas famílias, novos clientes, e hoje, eu diria que com a pandemia, nós temos as classes de A a D convivendo dentro do cash and carry, porque a proposta de valor está muito boa do ponto de vista de um lugar seguro e tranquilo para comprar, e, ao mesmo tempo, economizando de forma significativa. As pesquisas de preço independentes da Nielsen e de outras entidades mostram o canal Cash and Carry, em média, 15% mais barato em produtos essenciais do que os hipermercados e 22% mais baratos em produtos essenciais do que os supermercados. Então, é um diferencial de preço muito significativo. Eu entendo que essa conquista ela veio para valer em todas as classes sociais. Muito obrigado, Samarra. Para ter o privilégio de fazer a próxima pergunta para a Bel, eu vou pedir para o Jean entrar em campo agora. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Marcos, Bel, Samarra, Gustavo e, obviamente, a nossa audiência. Bel, vou começar com você, então, ter o privilégio e, olhando um pouco para a sua trajetória, muitos anos aí ligado a M&A e depois a constituição do novo negócio com muito sucesso, que foi ao Que Vestir, né? Eu perguntaria para você quais dicas você daria para a nossa audiência sobre como identificar diamantes brutos, Bel? Temos até um vídeo, né, Jean? Lá no Day One. Vamos contar um pouquinho disso. Eu fiz um vídeo, está no YouTube também, no Day One da Endeavor, e um momento eu conto que todo mundo tem referências na vida, e uma das minhas grandes referências era meu avô, e ele falava duas coisas que ficaram bem marcadas. Ele me contava que a história não fala dos covardes. Ele falava: minha neta, você já foi ao cinema assistir um filme de alguém que teve uma ideia e não fez nada? Ou você já leu o livro da pessoa que teve uma dificuldade e parou lá e não fez? Então, a história fala de quem, com todos os medos, todas as dificuldades, foi lá, achou caminhos e construiu alguma coisa. E a segunda fala dele é que tinham dois tipos de pessoas nesse mundo: os catadores de feijão e os catadores de diamante. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã, e a gente tinha uma fazenda, ele fazia literalmente isso, ele virava o pote de feijão e falava: toda manhã, toda a vida dessa pessoa, ela olha o que não serve, o que não vai ter resultado, olha sempre do lado negativo para aquilo que a gente não pode aproveitar e não pode construir. E o catador de diamante é aquele que vai para o leito do rio, no meio da lama, procurar alguma pedra que, se você lapidar, se você trabalhar, se você se esforçar, pode ter um valor de um diamante bruto. E ele perguntava: quem você quer ser nessa vida? Eu brinco que desde o começo eu decidi que eu queria ser catadora de diamante, e é isso mesmo, pegar de uma dificuldade, de uma possibilidade de alguma coisa que brilhe, trabalhar e fazer isso algo com valor. E toda vez que eu vejo que o diamante já está lapidado, eu parto para um outro lugar também. Acho que isso é importante, né, nessas trajetórias, né? A gente lapida e começa uma outra história. Eu acho que, para isso, quando você empreende, é uma característica bem importante, algumas. Primeiro, resiliência, né? O que a gente está vendo agora, a vida do empreendedor, ela nada mais é do que isso que a gente está vendo. Cai, levanta, se reinventa, tenta um caminho, como é que eu faço de novo? Meu Deus do céu, fim da linha. Então, a gente tem que o tempo todo correr uma longa maratona. Isso eu trago também, eu sou maratonista, e eu acho que a gente tem um percurso longo na vida, onde momentos a gente está mais acelerado, outros a gente está mais cansado, e eu acho que a resiliência é uma característica super importante. Segundo, eu até brinco que são os 3 P's. Primeiro, você vai empreender? Tenha paixão pela tua ideia, porque você vai ter que vender ela milhões de vezes. Primeiro, para os teus familiares. Eu, imagina, era sócio de um escritório grande, larguei tudo e fui vender roupa pela internet. O que eu mais ouvia é: você é louca. Alguém vai comprar uma roupa sem experimentar? Eu acho que é exatamente quando a pessoa fala que você é louca que tem uma oportunidade. Depois que todo mundo entendeu o que você faz, essa oportunidade de ser o precursor, de ser o primeiro, já passou. Então, paixão. Você vai ter que vender essa ideia para os seus stakeholders, para a tua equipe que você vai trazer. Fale apaixonadamente. Nada substitui o brilho nos olhos. Se você conta com encantamento, você traz as pessoas junto.
Segundo, planejamento, porque só o brilho nos olhos não paga boleto, né, não fecha história. Planeje o que você vai fazer. Rabisca mesmo, vai, volta para o papel, vem atrás de novo, dá certo, eu estou resolvendo uma questão de fato. Porque a gente só tem um business se você vai resolver uma questão concreta, senão é um hobby, é uma ideia. Tem um problema aqui que eu posso solucionar? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu escalo? Que horas que eu break-even? Todos esses olhares para que, de fato, o negócio consiga decolar. Paixão, planejamento. E terceiro, é aquilo que a gente está falando, persistência. Sim, o caminho é cai, levanta, sacode a poeira, vamos embora. E cada vez que você cai, você se fortalece mais. Você fala, eu já passei por isso e eu não sei como eu já me reinventei. Então, vai te dando um pouquinho de casquinha, de olhar com mais tranquilidade, porque a vida te traz de desafios e transformar eles em oportunidade. Então, para quem estiver nos ouvindo com alguma ideia, é isso. Apaixone-se pela tua ideia, planeje bonitinho para você trazer o time inteiro junto e saiba que vai ralar um pouquinho, a gente vai ter um pouquinho de... Mas é super bacana que depois, no final dessa maratona, quando você cruza a linha, você fala, consegui, fui, vamos embora de novo fazer outra história. Obrigado, Bel. No paralelo, estavam correndo alguns comentários aqui, Bel, sobre o seu astral, a sua vibração. Bom, provavelmente parte tem a ver com essa atitude em relação à vida, mas é a história da maratonista também, né? Que nos prepara para longas jornadas, longas e difíceis jornadas. Talvez o Jean depois vá usar essa metáfora também de alguma maneira, porque ele também está nessa praia. Bom, Gustavo, logo no começo você mencionou a atitude que foi adotada, que de forma geral foi comum a muitas empresas, de traz dinheiro para o caixa e se prepara para qualquer situação. Talvez uma consequência disto é que essa foi, digamos assim, a atitude coletiva de quem podia e tinha acesso, e o que acabou acontecendo é que houve, de outro lado, uma escassez de recursos para outras organizações, especialmente médias e pequenas. Passado o período talvez mais crítico, acho que já passou o mais crítico, nós temos à frente muitas dificuldades ainda. Você acha que as empresas tenderão a começar a liberar algum excesso de caixa e isto pode, de alguma maneira, facilitar o acesso para pequenas e médias empresas? Olha, eu acho que a gente está numa situação no Brasil, eu negócio da oportunidade na crise, né? O Brasil tem uma somatória de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que são muito interessantes. Então, eu acredito que vai ter, assim, as oportunidades já estão surgindo e vão surgir, né? Seja pela questão do câmbio, podemos discutir câmbio, diz que câmbio é o melhor exemplo de coisa para acabar com reputação de economista, né? Ideia de administrador também, né? Mas, de qualquer maneira, foi para um outro patamar o câmbio que quem está olhando de fora consegue ver algumas oportunidades, né? Eu acho que, de qualquer maneira, a situação macroeconômica do Brasil tem muita sinalização interessante, né? Que dá uma visão de médio prazo, passando a crise, a gente tem uma capacidade de responder, né, numa velocidade boa, né? Então, assim, eu acredito muito que vai ter muita oportunidade acontecendo, né? No meu negócio, a gente está se reinventando, a gente está pensando em muitas coisas, seja na questão de toda a camada de serviços que a gente já discutiu, Marcos, anteriormente, mas a gente acelerar, somada a isso, a capacidade de trabalhar em uma regulamentação um pouco mais ágil, um pouco mais atualizada em relação ao que a gente tem visto. Nós conseguimos, por exemplo, aceita agora a possibilidade de doar produtos do duty free para o mercado local, que era um paradigma que a gente ficava preocupado de produtos que tivesse próximo do vencimento, que a gente não deixasse quebrar. Então, as oportunidades vão surgindo e eu acho que, como consequência também, o excesso de capital começa a ser melhor distribuído, né? Então, eu tenho uma visão positiva disso. Ok. Samarra, você tem pessoalmente uma experiência de grandes corporações globais, dentre as maiores do mundo, e agora num grupo genuinamente nacional, porém com operações internacionais também, em Angola. Aliás, Samarra, em várias das nossas lives anteriores, nós tínhamos audiência em Angola,
acompanhando as nossas lives. Como é que você compara vantagens e desvantagens de ser o CEO numa organização, nesse quadro atual, numa grande corporação global e numa grande empresa com controle nacional? Obrigado, Marcos, pela pergunta. Ela é muito interessante, porque eu vejo muitas vantagens nos dois casos. No caso de empresas, de corporações multinacionais, obviamente, a possibilidade de você estar conectado com outras filiais no mundo inteiro, em outros países, poder intensamente conhecer a realidade dos negócios em outros países, e isso torna você um profissional mais global numa empresa com operações em vários países, é muito interessante. Numa empresa global, no entanto, especialmente empresas abertas, você sofre aí dois fenômenos. Um, de muitas vezes ter a interferência de líderes que, em situações específicas, podem interferir na tua operação local sem ter propriamente um conhecimento adequado da operação local e, assim, forjar decisões que não necessariamente são as mais corretas para a operação local. E um segundo ponto de grandes corporações é o desafio de você lidar com estratégia de longo prazo, ao mesmo tempo ter que dar satisfação ao mercado a cada 3 meses. Os analistas são, muitas vezes, representando acionistas minoritários que têm uma visão mais de ganho de curtíssimo prazo, muitas vezes fazem pressões nas empresas abertas, e a cada 3 meses você tem que falar com esses analistas, que vão sempre fazer as mesmas perguntas, muitas vezes pressionando a decisões que não necessariamente estão alinhadas com as decisões estratégicas de longo prazo da empresa. Existem até casos de empresas, como a Unilever, é um conhecimento público. Há anos atrás, o chairman da Unilever, Paul Polman, decidiu não mais dar reuniões trimestrais aos analistas para parar de ter essa interferência com visão de curto prazo. E justamente numa empresa nacional de capital fechado, existe esse benefício de, estando bem alinhados os acionistas com os executivos, que é exatamente o caso do Tenda, nós termos um alinhamento estratégico de longo prazo muito claro, sem nenhuma interferência de curtíssimo prazo, seja de pessoas fora do país, ou seja, de acionistas minoritários que não necessariamente estão alinhados com a estratégia de longo prazo. Então, existem vantagens e desvantagens nos dois casos, mas eu posso dizer que no meu estágio atual de carreira, é muito bom não ter que, a cada 3 meses, ficar dando apresentação para analista financeiro. Ok. Obrigado, Samarra. Bel, nós recebemos aqui uma pergunta da Adriana Saad, que é CEO da Uplay. Ela fez uma pergunta, quer dizer, como está o desempenho da Fashion Code durante a pandemia, já que ela foi aberta antes desse período? Houve alguma mudança mais relevante no planejamento de atividades? E eu aproveito, Bel, a demanda das consumidoras neste período se alterou em relação ao pré-Covid? Sim, são perguntas bem interessantes, agradeço, Adriana, Marcos. O Fashion Code ele já tinha um posicionamento, vamos pensar, bem olhando para o futuro. Quando a gente montou, a gente pensou no quê? Eu brinco que, na jornada passada, a gente imaginava que a pessoa só entrando no e-commerce, escolhendo a peça, a gente tinha resolvido a vida dela, ia chegar na casa dela bonitinho, preparado. Né? A gente entendeu que a demanda da mulher brasileira não era o que vestir, era como vestir. Ela recebia aquela peça e ela não conseguia compor o armário dela. Então, a gente tinha que entregar um serviço, principalmente para a mulher que trabalha, corre o dia inteiro, onde ela conta um pouquinho qual é o estilo dela, ela recebe uma caixa com 10 peças que se conversam entre si, e você trouxe uma solução e não mais uma peça que vai ficar pendurada naquele armário sem utilizar, porque ela comprou a saia midi e não sabe com que usa.
Então, já tinha um olhar um pouquinho de como é que eu trago a solução e não mais uma peça para encher esse guarda-roupa. Entra todo naquele caminho da sustentabilidade, comprar menos, mais assertivamente. A pessoa experimenta em casa antes de comprar, ela não tem que ir até a loja física. A gente tem um ponto de experimentação na Avenida Cidade Jardim, ali pertinho do Empório Santa Maria, que estamos reabrindo. Então, já tinha o Fashion Code, super base tecnológica, todo este olhar do que agora a pandemia trouxe de sopetão para todo mundo, né? Até porque tem um dado muito interessante, meu amigo Fred, querido, trouxe outro dia e me chamou a atenção, dos 5 milhões de varejistas do país, só 50 mil tinham algum bracinho online. Gente, é muito pouco. 50 mil para 5 milhões. No segmento de moda, então, foi muito curioso. No primeiro mês, o que veio de players bem grandes atrás da gente, porque um deles, que eu não vou mencionar aqui, 99% da operação, 99, gente, da operação dele estava em lojas físicas, mais de 300 lojas no país. Então, quando você tem essa mudança, fecha as lojas físicas, você tem a tal da transformação digital que a gente vem falando há um tempão, com todos esses novos valores, personalização, atendimento específico. Quando isso cai na cabeça das pessoas, tem um divisor de águas. Eu acho que para o varejo de moda física foi um wake-up call, corre para o online, vamos ver que oportunidade que a gente tem. E essa turma, eu tenho vários amigos, eu estou acompanhando, foi realmente assim, tirar leite de pedra e se reinventar, e fizeram isso lindamente, estão fazendo. Tanto que a gente tinha de vendas online, né, neste de cobre 5%, enquanto na China a gente já está falando de quase 30%, então 95% ainda estava na venda física, na moda mais ainda, então tinham todos esses desafios para todo o segmento, Adriane. No Fashion Code, a gente já era aquela empresa que mandava uma caixa na tua casa acertada pensando em você. Nesse momento que você não pode ir à loja física, que no e-commerce você não consegue se achar porque você não sabe bem como é que você usa aquilo, as pessoas, os olhos brilharam. Então, este mês de junho foi o mês de maior faturamento da história do Fashion Code. A gente triplicou o faturamento no meio de uma pandemia, sem o ponto físico, que era este ponto onde comunidade, a gente traz a cliente para ser atendida pela personal, ele não estava funcionando. Então, foi muito interessante, estamos num momento bom, né? Como o Marcos está falando também, outro segmento dele, comida e alimento, mas onde as pessoas começam a olhar essa moda do futuro, e eu acho que o Fashion Code é bem a moda do futuro que está chegando agora. Mas o que eu achei de muito curioso, a gente começa o nosso processo por um quiz, você entra e você preenche um pouquinho para que a gente consiga trabalhar o nosso algoritmo. E tem um campo aberto para você contar para a sua personal o que de fato você quer na sua caixa, alguma coisa especial. E se você lê o que as pessoas escreveram no quiz, não parece que a gente está numa pandemia. Porque elas falam, eu gostaria de uma roupa para sair, aniversário da minha filha, eu gostaria de uma roupa para o meu escritório, meu trabalho é meio formal. Né? Então, se você fechar o olho, parece que não é pandemia. O que me traz essa leitura? Que moda é desejo. Eu sonho com aquilo, não é uma coisa que exatamente eu preciso de uma calça preta. Então, quando eu estou desejando o encontro que eu vou ter com as amigas e isso vai voltar, o meu escritório que eu estou de home office, mas vai ter um momento que eu vou voltar, é sobre esse desejo que eu estou falando e é sobre ele que eu estou pedindo. Então, tem sido muito interessante. Trabalhamos a cada momento o que de fato era valor para o cliente, e eu acho que o Gustavo e o Marcos trouxeram isso no segmento deles, muito importante, acho que é uma dica também bacana. Olhe o que agora é valor para o teu cliente, o que ele quer. Né? O que ele quer, não é mais o que era antes da pandemia. No nosso caso, teve um momento que ela queria roupa confortável, teve outro momento que ela pediu roupa para live. Então, olha o que é valor para o teu cliente para atender. Por isso, tem sido uma surpresa muito agradável, onde a gente tem crescido bastante, e o nosso desafio maior, por ser uma empresa pequena, que começou em agosto, muito neném, né, é time. Acho que sempre é time. Porque quando você deixa uma empresa grande de 20 anos fazendo o seu home office, todo mundo já sabe o que tem que fazer, você tem os processos consolidados, a equipe se conhece, e isso funciona super bem. Eu sempre acho que toda empresa é sobre pessoas e processos. Isso a gente está construindo, os processos novos e as pessoas que estão chegando. E neste momento, onde o medo é a palavrinha mágica, a gente tem que cuidar dessa equipe com muito mais carinho e olhando o para cada um como estou passando nesse momento. Graças a Deus, a minha essência é a psicologia, né, da onde eu venho. Então, esse olhar, gente, é onde eu me sinto mais confortável. Mas eu tenho feito um trabalho terapêutico com a equipe diário, da gente olhar e trazer de volta. Então, acho que este momento positivo e esses desafios do Fashion Code nesse momento. Bel, eu não tinha pensado exatamente essa história de roupa para live,
Mas eu estou vendo, Foi. você e todas as mulheres que passaram nas nossas lives, elas estão vestidas para a live. A Marina, Viu? minha esposa, vestida para a live. Nós, do outro departamento masculino, não necessariamente prestamos atenção nisso, mas talvez... O Gustavo de terno. O Gustavo de terno. Bom, Jean, você está com roupa de live, Jean? É com você. Roupa de live. Eu estou com roupa de live e chinelo havaiana há mais de 120 dias. Bom, mas eu volto aqui para o Marcos, para o Samarra. Samarra, porque eu tenho uma curiosidade aqui, eu queria ver como é que isso aí influencia no atacarejo, vamos dizer assim. A gente ouve dizer por aí, dizem que a Covid é o responsável pela transformação digital das empresas, né? E do país, afinal, 40 milhões aí de desbancarizados passaram a ter acesso à conta digital. A pergunta que eu te faço é como esse agente transformou ou está transformando o setor de atacarejo e, na sua opinião, quais são as iniciativas digitais para o setor tão tradicional como o atacarejo? Conta um pouco como é que isso influencia a tua área. Por favor, Samarra. Já nós podemos responder essa pergunta como pioneiros do e-commerce no cash and carry. Tá? O Tenda iniciou o e-commerce no cash and carry há mais de 4 anos e vem fazendo esse trabalho. Hoje nós temos 30 lojas com ponto de retira e 19 lojas com delivery no interior de São Paulo. As pessoas compram online no preço de cash and carry e recebem em suas casas. Então, nós somos pioneiros nesse ramo, e o que eu posso dizer para você é que, de março para cá, o canal, a unidade de negócio o e-commerce dentro do Tenda passou a ser a unidade de negócio com maior crescimento percentual entre todas as nossas unidades de negócio, um crescimento de triplo dígito alto. Num primeiro momento, obviamente, em março, com um pouco de dificuldade, porque a gente não estava preparado para esse boom, mas a partir de abril a gente colocou o timing adequado e o time adequado para focar nesse negócio e vem atendendo on time in full, né, os pedidos dos nossos clientes, de forma que tem sido uma experiência muito positiva. O setor cash and carry, em geral, muitas empresas já declararam publicamente que não acreditam no e-commerce, não acreditam na proposta de valor do e-commerce aliada ao cash and carry. Claramente, cada empresa tem a sua própria estratégia. Nós, no Tenda, acreditamos sim, e como você falou, isso é parte da transformação digital, da conexão do cliente com a empresa de diferentes maneiras, seja online, seja no aplicativo, seja no computador, seja na visita à própria loja. E o próximo passo vai ser a integração digital dos nossos representantes comerciais autônomos que fazem essa venda para o pequeno varejo de 1 a 10 checkouts, também estarem integrados digitalmente na mesma plataforma, para que nós, como atacarejo, né, que atendemos tanto o consumidor final como o transformador e o revendedor, possamos estar integralmente digitalizados nessa transformação e o cliente consegue entrar em contato conosco de diferentes maneiras. A experiência de compra que ele tem na loja hoje, através da medida do Net Promoter Score, o NPS, o cliente já faz ela digitalmente, ou seja, ele avalia a loja física digitalmente, isso se conecta ao nosso e-commerce e nós sabemos exatamente o CEP desse cliente para poder enviar o folheto ou para poder mandar o WhatsApp comunicando com esse cliente, ou seja, o e-commerce acaba sendo mais que simplesmente o e-commerce, acaba sendo o CRM, o Customer Relationship Management, total dessa integração digital do cliente, seja no relacionamento físico, seja no relacionamento online. Então, nós estamos bem avançados nesse caminho, desse ecossistema digital, para o nosso cliente poder ter uma compra sempre sem atrito e com vantagens para ele, com a conveniência de comprar em casa e receber em casa preço de atacado.
Muito bom, obrigado, Samar. É interessante demais ouvir o quanto esse segmento, que de uma certa forma sempre foi tão tradicional, está aí se reinventando e se repensando nessa transformação digital como um todo. É um grande desafio, sem dúvida. Parabéns. Bom, eu tinha comentado que nós tínhamos audiência de Angola e o Paulo Bernardes mandou para nós aqui um recado que lá de Angola ele está acompanhando a nossa live. E outro que nos mandou uma mensagem é o Marcos Andrade, da Expor. Aliás, eu não sei se ele reparou que até aqui atrás tem um modelo que recentemente ele nos deu em 3D, mas o Marcos é também o presidente da Abiese, que está nos apoiando no Global Retail Show. Obrigado, Marcos. Gustavo, a pergunta vai para você. Vocês operam a Hudson, que é um negócio de conveniência, e há um sentimento, né, de que a pandemia passou a valorizar, ou fez valorizar ainda mais, as operações convenientes. Quase que uma polarização. Do mesmo lado que faz crescer a demanda do cash and carry, do atacarejo e daí para frente, pela proposta do mais por menos, no lado da conveniência, cresce o interesse de usar essa proximidade altamente conveniente que, de alguma maneira, está passando a ser parte do chamado, decantado novo normal. Isso pode estimular uma ação de vocês mais agressiva de expansão do conceito Hudson? Vocês podem acelerar a expansão Hudson por conta disso? Olha, a gente acredita muito nesse desenho da conveniência e eu acredito que dentro dos nossos negócios talvez seja o que vai ter um crescimento mais rápido ou que mesmo vai voltar numa velocidade maior, né? A Hudson é líder nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem esse conhecimento, né? Tem esse know-how, e a gente aqui no Brasil, a principal operação internacional da Hudson, né? A gente conseguiu entender muito bem esse negócio e tropicalizar no que era necessário, e a gente já vê essas lojas caminhando e respondendo mais rapidamente, né? Claro que a gente está adaptando o portfólio, a questão toda de sanitária é relevante, né? Então a gente está somando a questão das máscaras, do álcool em gel, de outras coisas. Além disso, naquele ambiente aeroportuário, todo atendimento dentro do avião vai ser mais complexo. Então é natural que as pessoas peguem o grab and go, né? Peguem um produto para levar e para comer no aeroporto, dentro do avião, ou mesmo toda essa questão digital que tem crescido muito e sem tanta possibilidade de você manipular dentro do aeroporto todos os gadgets lá dentro. A tendência é que as pessoas usem os seus aplicativos, né, e seus gadgets de entretenimento. Então, a gente acredita muito e a gente já tem sinais muito positivos com isso, né? Agora, a gente está usando, vou pegar uma carona aqui na sua pergunta, a gente está focando muito na conveniência nas nossas lojas, né? O delivery é uma coisa, mas o omnichannel é muito importante, né? O que a gente quer é facilitar a possibilidade do cliente de fazer a sua compra, né? Ele poder, no Duty Free, ele hoje já pode reservar o produto, além de reservar, ele pode pré-pagar o produto, né? E, além de pré-pagar, ele pode ir a um courier habilitado por nós para receber o produto em casa. A gente tem uma legislação mais complexa, a gente não pode fazer o e-commerce no sentido global da palavra, mas a gente acredita que esse canal, essa camada de serviços que a gente já vem trabalhando, ela vai ser intensificada e vai ter cada vez mais relevância nos nossos negócios, seja no Duty Free, seja no Free Shop. Muito bem. Bom, este horário, gente, que nós colocamos no ar, a nossa enquete, eu vou lê-la, porque o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube não consegue lê-la. Então, eu vou ler a enquete. Peço a todos vocês que estão conosco que tragam as suas respostas e depois que tivermos as respostas conosco processadas, nós vamos trazer o resultado e conversar sobre o resultado com os nossos debatedores.
Em 2020, pessoas físicas e jurídicas renegociaram compromissos diversos face à diminuição de salários, desemprego, interrupção de contratos e de pagamentos. Em sua opinião, dos fatores apresentados abaixo, qual é o mais aderente à nossa realidade? Alguns setores e categorias serão forçados a baixar preços. Outra, esta é uma situação momentânea, sem impacto na percepção de preços. Outra, independente do setor, muitas empresas terão que reposicionar preços para baixo. Outra, percepção de preços é um conceito mais sofisticado, influenciado por muitos aspectos que não apenas renda e receita. Outra, a economia do preço baixo instalou-se em 2020 em todos os países e em todas as categorias. Deem as suas respostas, provavelmente o nosso pessoal de pesquisa na área técnica reclamaria que eu dou entonação diferente de uma pergunta para outra, isso pode influenciar a resposta. Não acredito neste momento agora. Okay? Bom, dito isso, eu queria voltar para o Samarra, aproveitando o tema preço baixo, atitude, comportamento em relação a preço. A Beth me cutucou aqui, Samarra, para te perguntar, com a sua mais absoluta isenção, o que o Everyday Low Price, que foi e é marca registrada do Walmart globalmente, no Brasil não caminhou tão bem, apesar de ter caminhado bem no México, por exemplo. No Brasil, o Everyday Low Price é representado pelos cash and carry. O cash and carry, já há muitos anos, né, o Tenda iniciou suas operações no ano 2001, tem essa operação de custo baixo, de uma operação de custo baixo, transferindo para o preço final para o cliente o preço mais baixo, né? Então, o cash and carry ocupou esse papel. O Walmart, você sabe, foi um player que começou no Brasil nos anos 90, como formatos de hipermercados, supercenters, com dois fatores. Já na existência dos cash and carry e com 20 anos de atraso em relação ao Carrefour, que chegou em 1975. Então, quando você é um late arriver, né? Alguém que chega tarde na festa, você realmente... O começo do declínio do canal hipermercado, junto com a chegada do Walmart, e aí você tem o cash and carry explodindo no ano 2000. Não teria como funcionar. No México, uma situação muito diferente. O Walmart no México é o maior player, com mais de 50% de market share. No Brasil, sem ser líder, sem representar significativamente para os fornecedores, no formato errado, no sentido de que era hipermercado e não cash and carry, né? O Walmart teve mais dificuldades em estabelecer essa proposta de valor. Mas a proposta de valor Everyday Low Price, ela é vencedora, tanto é assim que o canal Cash and Carry no Brasil está liderando esse mercado com essa proposta. O Hard Discount, Europa afora, tem a proposta de valor Everyday Low Price e está liderando na Europa também. O próprio Walmart nos Estados Unidos vai muito bem com a proposta de valor Everyday Low Price, ou seja, os vencedores, os canais vencedores do varejo nos Estados Unidos, no México, na Europa ou mesmo no Brasil, são canais diferentes, mas com a mesma proposta de valor, que é a proposta de valor de ter custo baixo na sua operação, transferido para o preço final para o cliente. Só um detalhe, você acha que a informalidade no Brasil, especialmente a tributária, possa ter contribuído para que essa estratégia tivesse maior dificuldade em atuar no mercado brasileiro? Não, Marcos. O Walmart tentou implementar o Everyday Low Price no ano de 2010. E no ano de 2010, as receitas estaduais, as secretarias estaduais de receita já estavam muito bem paramentadas, com sistemas muito
inteligentes para redução dessa informalidade, que já vinha, isso já era mais de décadas, um processo de redução da informalidade, que logicamente favoreceu muito a consolidação do varejo no final dos anos 90, as empresas maiores adquirindo as empresas menores, sim, por esse fator do aperto da receita estadual sobre as empresas pequenas que praticavam a informalidade. Então, 2010, Everyday Low Price, eu acho que já não tem a ver com isso, não. Perfeito. Bel, você tem acompanhado diversas empresas, diversas organizações, a sua atuação também como mentora. O que você tem percebido durante este processo de ações e atitudes positivas dos líderes de forma geral, até onde é possível generalizar, e aquilo que você percebe possam existir falhas em enfrentar o quadro que nós temos pela frente? Acho que vamos começar um pouquinho lá de trás. Como é que foi para essas empresas que eu dou mentoria, são 12, a posição de cada um? Então, acho que o primeiro momento é aquele pânico onde você tem que acalmar e entender que, sim, chegou alguma coisa completamente fora do teu controle, nunca vivido por ninguém. Eu brinco que a gente vem de uma geração Google, onde se você jogar como eu aprendo mandarim em 5 dias, aonde moram as baleias azuis, a resposta está lá. Se você jogar no Google, o que eu faço na pandemia do Covid para sobreviver, a resposta não vai ter, a gente vai ter que viver nessa imprevisibilidade e fazer o caminho caminhando. Então, acho que o primeiro momento foi acalmar esses líderes e entender que era um momento nunca vivido antigamente e que a gente já tem que passar por eles. Eu acho que o segundo momento é, então, e não panicar e não ir para um lugar até da depressão, onde eu vi vários mentorados que travaram, que deprimiram, que não sabiam bem o que iam fazer, até o segundo momento da gente conseguir ativar o nosso modo sobrevivência. Eu brinco, como é que eu faço o que o Marcos e o Gustavo falaram para controlar o meu caixa, para eu conseguir passar por esse período tão turbulento, vou precisar de um novo aporte, eu tenho capital para sobreviver, como é que eu reduzo as minhas despesas? Então, decisões bem objetivas de caixa, de sobrevivência. O segundo momento é acionar o teu modo criatividade. Estou vivo, passou o primeiro tsunami na cabeça, estou sobrevivendo, como é que eu me reinvento e para onde eu olho? Acho que esse momento, você olhar para os seus pares, ou lembrar que todo mundo está passando pelo mesmo momento, que oportunidade que eu tenho de novas parcerias, quem que me fortalece, te ajuda muitíssimo. Eu vi muito isso. Então, uma empresa que eu dou mentoria, que fazia, como é que chama, produtos para pele, de beleza e para corrida, começando a produzir álcool gel com a parceria que eles tinham de um laboratório farmacêutico. Juntaram e se reposicionaram. As meninas que alugam vestido, não tem mais festa para alugar, montam um marketplace com marcas que já eram parceiras e que vendiam. Então, a gente começa a olhar para parceiros que antigamente a gente nem imaginava que dava para somar forças, para criar novas saídas mais criativas e outros caminhos. Eu acho que quem conseguiu ir para a ação e pensar em ser proativo, sair do problema, né? Porque outra frasezinha que eu aprendi muito com a Luísa Helena no Mulheres é que para toda solução, para toda questão na vida, a gente tem duas formas. Ou a gente olha para todo problema, ou a gente vai procurar os culpados, o problema é a China, o problema é o governo, e a gente fica nesse lugar, a gente pode até achar o culpado, mas o que a gente ganha achando o culpado? O problema continua lá. Ou então, a gente já entendeu, tem uma pandemia, qual é a solução? A gente chama para a sala, eu brinco lá no Fashion Code, gente, essa aqui é a reunião da solução. A turminha do problema está na reunião errada. A gente já entendeu o problema, pode ir para outro lugar. Então, quando a gente começa a pensar junto em soluções, a gente constrói. E a gente está num momento onde a tentativa, o erro, refazer é muito mais possível. Faz, erra, conserta. Antigamente a gente tinha medo, mas a economia estava... Agora não, a gente não tem mais nada a perder, tem que se reinventar. Você perdeu receita, você tem que sobreviver. Vamos ser criativos, vamos juntar parcerias. Então, acho que a gente também fez isso lá, e vários dos meus mentorados fizeram. Com quem que você pode juntar forças para que a única parceria na vida que eu acredito do ganha-ganha. É bom para você, é bom para outra empresa, e a gente vai ressurgindo junto e achando novos caminhos. Então, muito acertado quem conseguiu olhar para a solução. Acho que todo líder, até porque você tem toda a tua equipe olhando para o teu olhar, se você para no problema, a equipe inteira para no problema também. Se você é o líder que olha para a solução, cada um vai trazer uma ideia diferente,
E isso soma, isso constrói. Então, o líder conseguiu olhar para a solução, para a construção, eu acho que foi um excelente líder. O que parou e ficou no problema, está com vários problemas agora e talvez não passe dessa fase. Eu concordo integralmente contigo. O pessoal aqui do nosso time sabe disso. Quando começa numa reunião, alguém levantar o problema, espera um pouco. Esse é o problema. Quais são as soluções? Certo? Vamos dar foco na busca de solução, porque ficar discutindo o problema não leva a grande coisa. Gratíssimo por reforçar meu comportamento aqui interno. Bom, eu queria passar a bola agora para o Jean. Jean, por favor, entra no jogo de novo. Eu queria trazer o Gustavo, que eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele, de perguntar para o Gustavo. Gustavo, queria te ouvir. Afinal de contas, né, você, com o seu negócio atual, no meio disso tudo, eu imagino o quanto esse negócio é vinculado a um segmento que foi atingido de frente por essa pandemia, né? A gente está falando de viagens, aeroportos, dólar, quer dizer, você está um dos segmentos, um dos negócios que está no meio desse furacão. Eu queria entender um pouco, Gustavo, se vocês, de alguma certa forma, já estão olhando para o consumidor, para o shopper, para o consumer, né, sobre esse impacto dessa pandemia como um todo, né? O impacto que o negócio vai ter, já está tendo, enquanto fluxo, eventualmente a gente sabe que turismo vai, no primeiro momento, diminuir bastante, depois a questão dos negócios, viagens a negócios deve diminuir radicalmente, e eu queria entender com todo esse cenário, quer dizer, como é que fica aí aquele perfil entusiasmado do consumidor brasileiro, que a gente conhece tão bem, que vinha, inclusive, de viagens, seja nacionais ou internacionais, longuíssimas, e sempre tinha uma energia extra para consumir, para realizar aí seus desejos. Como é que você prevê esse novo perfil desse consumidor nesse pós-Covid? Qual é o cheiro? O que vocês estão olhando? Quais previsões você pode passar para a gente, compartilhar aqui com a audiência? Por favor. Acho que muito obrigado pela pergunta. A pergunta é importantíssima e ter um espaço para conversar sobre isso é um prazer. A primeira coisa que a gente acredita muito, e somente falando de brasileiro, é que esse vírus inoculado do turismo e da viagem e da experiência de viver outros lugares com amigos e mesmo a trabalho, da necessidade de você ter o tete-a-tete, né? Ter a relação com seus parceiros de negócio, a gente acredita que continua. A gente vê, né, os amigos que sentam, amigo mesmo que senta, que não fala de uma viagem, não é amigo, né? Quer dizer, é uma maneira de mostrar o quanto que você, né, gosta da pessoa e gosta de estar perto da pessoa, né? E a gente já vê sinais aí, né? Os jornais já começam a falar que as pessoas, mesmo nesse julho, estão procurando, claro, casas próximas para se encontrar, para se ver. São 2 casais, não é 1 milhão de casais, né? Vão se testar antes, as famílias, né? Quer dizer, dentro do contexto, a gente já vê essa vontade de viajar. E o que a gente tem visto no mercado local, no doméstico, é mesmo com toda essa dificuldade, o setor já respondendo, né? Já tem uma resposta interessante. Isso está em todos os jornais, a questão das companhias aéreas que estão começando a se liberar. Agora, esse tal do novo normal, a primeira coisa que a gente está muito preocupado é com o protocolo, um pouco que o Samarra falou. Realmente, a gente está usando todo o protocolo de OMS, com todas as definições de cada cidade, para garantir que o nosso espaço seja o espaço mais seguro possível, né? Então, seja a questão dos equipamentos, seja a questão dos processos, né? Então, a gente realmente está preparado para, nesta volta, né, que a pessoa que o consumidor se sinta realmente seguro. Agora, esse aprendizado de como ele volta, né, a gente vai ter que realmente aprender, porque a gente tem caminho ainda para acontecer. Se você perguntar hoje, a resposta não vai ser a mesma de amanhã ou de depois de amanhã, né? O que a gente sabe, a gente já vem trabalhando muito com isso, Marcos, a gente já conversou sobre isso, é que essa camada que eu estou chamando de serviços agregados, que é o omnichannel, né?
Isto veio para acontecer. A gente foi o precursor do Reserve and Collect, que é a pré-compra no Duty Free mundial, né? Somado a isso, a gente hoje também tem o prepayment, que você já pode pagar, mas a gente só confirma na loja pela questão de legislação. E a gente também hoje já faz o delivery, né? Então, quer dizer, a gente está decupando o processo para facilitar ao máximo a vida do cliente, né? Na parte do Duty Paid, né, da Brasil Shopping, que são as lojas no mercado interno, o delivery também veio para chegar, né? Veio para ficar. Então, a pessoa pode também reservar e coletar na loja, ou ele pode estar numa loja e mandar para casa um produto, ou ele pode mandar um presente estando na loja, né? Então, a gente quer trabalhar muito essa questão dessa camada de serviço. Somado a isto, a parte tecnológica digital é muito importante. A gente sabe que toda a parte de experiência, principalmente com cosméticos, a Bel conhece bem, vai demorar, porque você aplicar uma maquiagem ou você aplicar um tratamento na loja vai ser muito complexo. Então, aí nós estamos trabalhando com os fornecedores em soluções digitais, né? Que a pessoa consiga, digitalmente, se entender se esse batom realmente vai realmente estar bem com a pessoa ou não, qualquer coisa de maquiagem de olhos, e mesmo alguma coisa a gente começa a caminhar para a questão têxtil também. Ela poder rapidamente fazer esse encaixe digital, porque a gente sabe que isso vai demorar muito tempo. O que é chave agora é, sim, essa compreensão, e essa compreensão vai acontecer no tempo, né? E a parceria entre os operadores, o travel retail, os aeroportos, né? Porque o ambiente tem que estar muito propício também. Não adianta a loja estar propícia, os aeroportos estão entendendo isso, têm tido uma postura muito legal e muito positiva, e os fornecedores, né? Entender qual efetivamente, a gente adapta efetivamente essa oferta de valor, né? Que é uma mistura de experiência com exclusividade, né? E claro, com um preço competitivo para a gente sair mais forte. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta para o Samarra agora, Samarra, mudando um pouco o foco para a questão dos meios de pagamento digitais. O Banco Central, numa ação que eu consideraria visionária, está integrando tudo que se faz e pensa sobre pagamentos digitais com a iminência, agora em novembro, do lançamento do Pix, a plataforma de pagamentos digitais no Brasil. Samarra, baseado na tua experiência ampla de varejo, diferentes formatos, diferentes setores, diferentes categorias, o que você imagina que os pagamentos digitais poderão redesenhar o futuro do varejo? Já está redesenhando, né, Marcos? Nós temos hoje uma participação do crédito, do cartão de crédito, do Apple Pay para aproximação, todo mundo começando a digitalizar. Isso já está acontecendo e, obviamente, com o Banco Central entrando para jogar, isso vai só facilitar, vai baratear o custo das transações. Então, eu entendo que vai ser, de fato, uma revolução onde o consumidor tem muito a se beneficiar pela agilidade, pela facilidade e pela diminuição dos custos das transações. Isso vai ser bom para o consumidor, vai ser bom para o varejo, que hoje paga taxas muito altas por esses serviços, de forma que essa digitalização é extremamente bem-vinda, vai eliminar custos da cadeia, permitindo que as empresas ofereçam preços cada vez mais baixos para os seus clientes. Perfeito. Nessa semana ainda, no nosso artigo do Mercado e Consumo, o Momentum, nós estamos comentando, Samarra, de que, muito provavelmente, o crescimento da participação dos meios digitais de pagamento, e principalmente aquela modalidade que permite o pagamento programado, deve trazer para o varejo de forma ampla, incluindo, obviamente, os atacarejos e tudo mais, um protagonismo adicional que já teve no passado
na gestão do crédito. Porque, né, durante o período do boom do varejo, 2004, 2013, muitas operações de crédito do varejo foram transferidas para os bancos. E depois, na hora que veio a crise mais recente, faltou crédito para o varejo ser mais agressivo. Com essa modalidade, o pagamento programado, que não entra, né, no primeiro momento, mas virá em seguida, provavelmente o varejo vai poder ser protagonista novamente na questão do crédito, com esse aspecto que você acabou de comentar, mais acessível, principalmente mais barato, que é um tema fundamental. Bom, nós vamos ver o resultado da nossa enquete. Vamos colocar agora a nossa enquete aqui. Eu vou ler de novo, porque quem está nos assistindo pelo YouTube não tem esta tela. E depois nós vamos pedir que vocês comentem, por favor. Daquelas perguntas, né, em 2020, pessoas físicas e jurídicas renegociaram compromissos diversos face à diminuição de salários, desemprego, interrupção de contratos e de pagamentos. Em sua opinião, dos fatores apresentados abaixo, qual é o mais aderente à nossa realidade? Aquele que mais se destacou, com 45% das respostas, é: percepção de preços é um conceito mais sofisticado, influenciado por muitos aspectos, que não apenas renda e receita. O segundo mais votado foi: independente do setor, muitas empresas terão que reposicionar preços para baixo, com 29%. O terceiro foi: a economia do preço baixo instalou-se em 2020 em todos os países e em todas as categorias. É verdade. E aquele que foi o segundo menos votado: alguns setores e categorias serão forçados a baixar preços, e o menos votado: esta é uma situação momentânea, sem impacto na percepção de preços. Bel, você faria algum comentário sobre essa resposta que nós tivemos, a pesquisa? Faria sim, eu acho que a gente traz uma palavrinha um pouquinho... vamos pensar, acho que a compra daqui para frente, o segmento que for, é uma compra muito mais responsável. Independente do preço, eu preciso mesmo daquilo, em moda, em viagens, e aí eu acho que ganha realmente, faz sentido que a percepção de preço ela é diferente para cada um. Mas eu acho que a gente vai comprar com mais responsabilidade, fazer escolhas mais responsáveis e menos escolhas. Então, quanto mais você agregar valor ao teu serviço e trazer uma percepção de preço de que de fato vale aquilo porque eu estou somando, eu sou mais assertivo, acho que melhor para todo mundo. Então, concordo bastante com as respostas, com a maioria dessa pesquisa. Eu queria trazer só uma coisinha, Marcos, que o Gustavo falou e eu tive uma experiência bem interessante, que eu acho que pode valer para ele. Nos últimos 2 anos, eu venho fazendo esse roteiro todo da inovação. Tivemos juntos com o Marcos lá na NRF, Vale do Silício, depois eu fui para a Índia ver as fintechs, eu estive em Israel, e o ano passado nós tivemos na China, numa viagem de inovação. E me lembrou muito a experiência que a gente teve no K11, que é um shopping bem interessante que tem em Hong Kong e em Xangai, e em um certo momento a gente entrou na loja de cosméticos da Chanel, sabe? E lá era exatamente isso que você está falando. Já não podia experimentar. Então, você tinha um iPad na tua frente, você pegava o batom, ele ia para o teu rosto, sabia exatamente a cor que tinha, todas as bases, que são cores muito semelhantes, você colocava o seu rosto e aparecia. Então, era uma experiência, e fui num grupo, tinham várias mulheres, todo mundo saiu muito encantado, e a venda foi... A gente comprou mais do que compraria, porque quando você experimentava, você falava: mas será que é esse, será que é aquele? Com aquele aplicativo, onde todas as ruguinhas e toda a tua cara muda, você fala: uau, é este que eu quero. Então, no segmento de cosmético, essa experiência da Chanel no K11 foi fantástica. Eu acho que dá para vocês reproduzirem lá. Foi super assertivo, muito bacana. E eu acho legal isso, a gente vai se reinventando e vai ficando mais divertido o consumo em vários segmentos. Eu concordo. Obrigado, muito legal. Gustavo, você faria algum comentário sobre o resultado da enquete? Eu votei na campeã, eu concordo totalmente. Eu acho que, é claro que nesses momentos a gente tem que ser cada vez mais assertivo, a proposta de valor tem que ser a proposta de valor adequada ao cliente, aí pega um pouco o que o Jean está falando, a gente realmente tem que conhecer cada vez mais, mas isso, e é claro que os preços têm que ser competitivos, né? Não existe essa questão, o consumidor, sim, ele, principalmente o brasileiro, ele pesquisa, ele define, né?
mas a questão não obrigatoriamente é a questão do preço mais baixo, mas sim a melhor proposta de valor para o cliente naquela ocasião, naquela necessidade específica que ele está procurando. O desafio não é pequeno, não, né? Nós não estamos aqui. O desafio é grande e vai ser cada vez mais complexo, mas é realmente um grupo de coisas que fazem ele estar satisfeito com aquela compra ou com aquela experiência de consumo. Até porque, né, Gustavo, nós temos uma pressão de custos. A adoção dos protocolos todos de prevenção e cuidados acabam onerando a operação, tá certo? Agora, Samarra, você, por favor, responde sem sorrir muito, porque está transparente no seu rosto a sua adesão às respostas que vieram. Você concorda com elas? Claro que sim, Marcos. Eu falei até anteriormente quando você me perguntou sobre o Everyday Low Price, que os campeões do varejo mundo afora são os formatos mais despojados, são os formatos que tiram o custo da operação. Isso tem impacto, obviamente, no ambiente, nas exposições massivas, né, no serviço que pode estar sendo agregado, mas que não gera um aumento de preço no final. Então, é claro que a resposta mais votada é a correta, existem muitos elementos, e no varejo de massa, isso está explícito nos campeões de venda. Posso citar aqui o Mercadona na Espanha, o Aldi em vários países da Europa fora, o próprio Walmart, que a gente já falou, no México e nos Estados Unidos, e os vários cash and carry aqui do Brasil. Então, concordo plenamente com a resposta vencedora. Agora, te provocando um pouquinho, Samarra, no bom sentido, esta conta, de um jeito ou de outro, tem que ser reequilibrada pela redução de custos, apesar da pressão, né, para atender todos os protocolos, inevitavelmente. A melhoria da eficiência operacional não se discute, mas também negociando com os fornecedores, não só o preço em si, mas as oportunidades de melhoria dos custos na cadeia do abastecimento. Mas isso não leva também muitos fornecedores a buscarem a criação de um canal próprio, exclusivo, como tem acontecido em várias categorias? Primeira parte da sua pergunta, Marcos, sim, você tem toda a razão. Os protocolos impactaram os custos, mas é aí que entra o posicionamento, a proposta de valor, o propósito e os valores de uma empresa em tratar, em primeiro lugar, a saúde de seus funcionários, a saúde de seus clientes e depois a rentabilidade. Então, essa parte é fundamental. Quanto à parceria com os fornecedores, é um outro aspecto também muito importante. Nós temos um processo de Joint Business Plan com 32 fornecedores que representam 50% das nossas compras, e nesse momento também de crise é que essa parceria, essa proximidade se faz valer de uma forma muito profunda, eliminando, como você falou, pontos de desperdício ou de ineficiência da cadeia logística, tanto do fornecedor como a nossa, e transferindo esse preço final, e também não só o preço, mas o benefício do abastecimento. Nesse momento tão crítico, onde exportações aumentaram muito, e fábricas muitas vezes tiveram que fechar por causa da pandemia, a dificuldade de manter as lojas abastecidas foi muito grande, e para o nosso cliente poder encontrar o produto nas gôndolas, essa proximidade com os fornecedores se fez muito importante. E com relação à última parte da tua pergunta, que é a venda direta aos clientes, obviamente, a gente acompanha isso com muita atenção, a gente não vai subestimar o potencial que isso pode ter, mas nós entendemos também, Marcos, que o cliente, no final das contas, busca a comodidade da compra completa. Ele quer comprar a cesta, ele quer abastecer a sua casa de todos os produtos que ele precisa numa única compra e ter tranquilidade. Se todos os fornecedores passarem a ter venda direta, você se imagina como pessoa física
fazendo as suas compras. Uma compra é o suco de laranja, a outra compra é o chocolate, a outra compra é o cereal. Quantas compras você vai ter que fazer para se abastecer? Então, a solução que o varejo, que o atacado trazem de consolidar a compra para o cliente, ela não vai jamais deixar de ser relevante, mesmo que se intensifiquem as lojas online dos nossos fornecedores. Mas eles sabem, nós estamos atentos e acompanhando bem de perto o que eles estão fazendo nesse canal. Jean, você gostaria de fazer... Obrigado, Samarra. Jean, você gostaria de fazer algum comentário sobre o resultado da enquete? Eu gostaria de só complementar um pouco o que o Samarra traz e o segmento dele traz para a gente, Marcos, sobre eficiência operacional, porque a gente sabe o quanto o atacarejo tem como pilar fundamental a eficiência operacional, né? Com margens apertadas, com uma briga enorme aí no mercado. Eu acho que esse segmento ele se projeta, ele se torna sustentável a partir dessa eficiência operacional. Então, eu acho que aí o desafio, não só do atacarejo, mas de todas as empresas, né? Como desenvolver uma cultura de eficiência operacionais, né? Calcada em quais pilares, crenças, fortalezas. Eu acho que o atacarejo traz isso para o mercado como um todo, para as empresas como um todo. Acho que ensina muito a gente a olhar de uma maneira diferente, Marcos. Muito bem. Nós estamos, lamentavelmente, nos aproximando do final do nosso programa. Nós temos ainda duas atividades importantes. Primeiro, nós vamos colocar os insights que nosso pessoal coletou ao longo das apresentações de vocês. E o primeiro insight, eu estou acessando aqui, eu tenho que lê-los para ficar melhor. A liderança feminina tem muito a contribuir nas empresas por características como a atenção humanizada, a inspiração otimista, o acolhimento das pessoas e das questões sensíveis, o olhar de grupo e a capacidade multitarefa. Mas o mais relevante para a organização é a complementariedade do feminino e do masculino na gestão. Eu acho que a Bel colocou isto, com certeza, e eu acho que todos nós seguramente concordamos. As negociações com parceiros estruturais e fornecedores modificaram bases que, muito provavelmente, não serão retomadas nos termos anteriores. Este é o ano base 0, efetivamente, neste campo. Os empreendedores precisam de paixão pela ideia. Nada substitui o brilho dos olhos para envolver pessoas nos projetos. Preciso também de tranquilidade de espírito para tomada de decisão, resiliência, fortaleza para maratonas, para longas jornadas, que é o empreender e dirigir negócios. Porém, o negócio só existe se você for resolver uma questão, uma dor do cliente. Próxima, o e-commerce é mais do que e-commerce. É curadoria, é CRM, é relacionamento, é influência na jornada de compras, é serviço, é impacto nas vendas totais, é conhecimento, principalmente, do cliente. O próximo, aspectos positivos de 2020. Paradigmas foram quebrados, tem sido muito salutar a reinvenção e o fortalecimento da fibra das pessoas e das empresas ao enfrentar desafios. Também é positivo o crescimento da autonomia de times que operam de forma independente, mais capazes, mais preparados, mais empoderados e mais talentosos. E, por fim, em algumas perspectivas, o varejo evoluiu em 2020. A transformação de formatos como e-commerce, o fortalecimento do cash and carry, a reinvenção do varejo de viagem. Será benéfica também a aceleração das empresas e da agilidade nos processos e a maior atenção loja a loja. Antes de fazer uma rodada final, eu queria, me permitam, duas ou três informações para todos que estão nos acompanhando. Nessa sexta-feira, agora dia 10, nós vamos ter uma edição especial do Em Alerta e Cultura, o que muda depois de 2020. E vamos ter a satisfação de contar com a Sônia Rossi,
Head de Desenvolvimento Humano do Grupo Gazin, um grupo icônico na forma como administra gente, como trabalha gente. A Marina, que eu não me atrevo a falar o sobrenome dela, porque eu sempre erro, que é sócio-fundadora da Umbigo do Mundo. A Vivian Brode, diretora de RH do Grupo Iguatemi. E a moderação será do nosso companheiro Guilherme Baldatti. E na próxima quinta-feira, estejam conosco, porque nós vamos ter uma participação bastante especial do ex-ministro Sérgio Moro, demais conhecido para poder gastarmos tempo apresentando, mas seguramente será uma presença marcante e vamos ter debatedores muito importantes conosco também. Nessa rodada final, eu queria pedir a vocês, que nós já abusamos muito da paciência de vocês, da atenção de vocês, a cada um de vocês, e vamos deixar a Bel como último, o que o Gustavo, o Samarra e a Bel aprenderam pessoalmente neste processo, que é algo que vocês vão levar para a vida. Começamos com você, Samarra. Primeiro, obrigado, Marcos, novamente, Bel e Gustavo, muito legal bater esse papo aqui com a presença de vocês, trocar todas essas ideias. Quanto à tua pergunta, Marcos, o que a gente aprendeu, o que eu pessoalmente aprendi, a gente sempre se prepara com planejamento estratégico, com protocolos de gestão de crise, mas uma crise nessa dimensão a gente nunca espera. E todos os nossos planejamentos estratégicos e nossos protocolos de gestão de crise, nesse momento que eles são atropelados por uma realidade externa que está fora do teu controle, o que fez diferença para nós foi ter uma equipe muito engajada, muito coesa, muito alinhada, que não tem medo de dizer o que pensa, que valoriza um bom debate, que valoriza a divergência, onde todo mundo contribui sem medo de errar, mas sempre pensando fortemente naquilo que é melhor para a sociedade e naquilo que é melhor para a empresa, para os funcionários e para os clientes, né? Então, eu saio dessa crise, que ainda não acabou, obviamente, mas com essa crença absoluta no engajamento do time e no valor da divergência, no valor do debate, no valor da troca de ideias, em contraposição a uma liderança autoritária ou ditatorial que quer comandar somente com as suas próprias ideias, né? Então, incentivar e valorizar o pensamento divergente nunca foi tão importante como num momento como esse. Mas muito obrigado, um bom dia a todos vocês. Obrigado você, Samarra. Gustavo, o que o Gustavo leva para a vida dessa experiência, seguramente para todos nós disruptiva? O Samarra roubou meu discurso, eu queria agradecer a oportunidade. Mas eu acho que eu acho que a liderança participativa, nós que temos papel de liderança, é chave para esse negócio. Eu acho que eu sempre incentivei muitas pessoas que trabalharam comigo a opinar, a discordar, a divergir, a poder, sim, discutir questões que são de outros departamentos, né? Quer dizer, isso agora virou vital. O ambiente é complexo demais, as soluções vão ser multifuncionais, vão estar fora. A Bel está citando muita coisa de parceria, e é isso mesmo, nós vamos ter que desenvolver parcerias que estão fora. Se isso sai da empresa, né? Porque a gente, às vezes, tem que falar com parceiros, a gente tem que ver os parceiros de maneira diferente, tem que entender, sempre pôr, né, o chapéu do parceiro para entender como é que nós vamos fazer uma solução melhor, né? Claro que tudo está à luz na solução, na visão do cliente, né, Jean? Isso a gente nunca vai esquecer, a gente tem que ter essa visão. Mas a maneira da gente sair forte da crise e também sobreviver é realmente estar aberto, liderar, porque alguém tem que liderar e a gente não pode deixar de liderar, mas liderar com uma visão muito participativa e ter as melhores pessoas sempre do nosso lado, porque a gente sozinho não vai resolver. Já não resolvia, agora não resolve absolutamente nada, né? Ter as melhores pessoas possíveis engajadas, tendo liberdade e capacidade de
de agregar, e isto não se reduz apenas à empresa, mas toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de relacionamento que a gente está relacionando hoje. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade, tanto com o pessoal do painel, com o pessoal da audiência e o seu time aí, Marcos. Muito obrigado. Obrigado você, Gustavo. Bel, E Gustavo, seu. O Gustavo, e colaborar é muito melhor que competir, né? Eu brinco que eu não tenho concorrente, eu tenho parceiro de segmento. O jogo depende de mim. Quanto mais eficiente eu for, quanto mais eu fizer, mais eu ganho. Então, vamos colaborar. Queridos, eu queria agradecer ao Marcos, ao Gustavo, ao Marcos, ao Jean, toda a equipe incrível que está por trás aí nos ajudando, a audiência, por esse papo tão gostoso. E agora eu vou tirar um pouquinho o meu chapéu de CEO de uma startup, porque eu queria vestir um outro chapéu de cidadã brasileira. Sabe, o que mais me moveu nessa pandemia foi a sensação de que estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos completamente diferentes. Completamente diferentes, né? Eu não preciso nem falar sobre isso, a gente está vendo nas nossas casas. Isso me trouxe um incômodo muito grande, eu sou a pessoa da solução, então, nesses 4 meses aconteceu uma coisa linda, ciceroneada pela nossa querida Sônia Hess, pela Mulheres do Brasil, o Banco Pérola, a Agência Mandarim, nós conseguimos fazer nascer, semana passada, o Fundo Dona de Mim. O que é o fundo? Nós somos 27 fundadoras, é um fundo de microcrédito para as MEIs, para as mulheres, aquela costureira do bairro, aquela moça que faz a coxinha, que trabalha na tua casa e faz o molho de tomate, que não conseguia capital nenhum para iniciar o teu negócio. Então, o que a gente fez? Juntou essa turma toda, estamos dando crédito de R$3.000, parece pouco, mas para a MEI é muito. Ela tem 9 meses para começar a pagar, e 9 meses é muito significativo, porque é uma gestação, né? Eu acho lindo, e depois desses 9 meses ela vai ter 15 meses para pagar com 0 de juros. Lembra aquilo que a gente fala? O governo não dá crédito, então vamos fazer. O problema é nosso, ninguém faz, vamos fazer a gente. Como é que a gente, como sociedade civil, se junta para criar um país melhor? Como é que a gente faz esse nosso segmento para mulheres, né, para poder possibilitar essa pessoa que perdeu seu emprego, que está cuidando do filho em casa, não tem como deixar o filho que está sem escola, como é que a gente faz para de verdade pôr a mãozinha na massa e ajudar? Então, é só um spoiler, acho que vale o Marcos convidar a Sônia para falar do Fundo Dona de Mim, mas eu saio muito feliz. Eu acho que, de fato, a gente construiu alguma coisa. Essa pandemia, a gente sabe que toda crise tem um começo, meio, fim, tem um prazo de validade, tem uma lição. A lição é: cada um de nós é responsável por fazer um país melhor. O que a gente está fazendo como sociedade? Então, já temos mais de 600 mulheres inscritas. Eu acho que daqui a um ano a gente vai ter lindas histórias de mulheres que, com esse dinheiro, conseguiram transformar a sua vida. E eu acho que eu saio com essa sensação, e eu queria passar para quem está nos ouvindo: todo mundo pode fazer alguma coisa, gente, pelo coletivo, né? Pelas nossas empresas, sim, com todos esses aprendizados, mas por esse país que está nas nossas mãos. Vamos ser agentes de transformação, vamos chamar a responsabilidade para a gente, vamos transformar. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Acho que era essa mensagem que eu queria deixar. Aliás, uma mensagem maravilhosa, Bel, e a Sônia fica mais do que convidada, fica intimada, Sônia, pelo tanto que nos conhecemos e pelo quanto que eu te admiro. É mais uma iniciativa que, né, tinha que nascer de gente como você, como Bel e outras mulheres arregimentadas, e acho que essa mensagem final é muito importante, né? Vamos parar de reclamar um pouquinho e vamos transformar os nossos reclamos em soluções, de uma forma pragmática, objetiva, focada no longo prazo. Nos falta muito isso no setor empresarial. O que nós temos visto de discussões sobre os nossos problemas são intermináveis. Ações práticas, sabe, pragmáticas, para reverter a realidade, está faltando um pouco mais. Gratíssimos, Bel, Jean, Gustavo, Samarra, nosso time de retaguarda, Beth, Maris, Cris, Josi, principalmente vocês que estiveram conosco. Desculpem termos avançado um pouquinho no tempo, mas o privilégio de ter gente como Bel, Gustavo e Samarra precisa ser explorado ao máximo. Obrigado. Até a próxima semana, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Até a próxima.